Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o projeto do novo marco fiscal segue agora para o Senado. A expectativa é de que o relator do texto na casa seja o senador Omar Aziz. O governo espera uma aprovação tranquila com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Com o fim da votação dos destaques do texto, o novo marco fiscal foi de fato aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E agora o texto segue para o Senado Federal. Na casa, o projeto que define a nova regra fiscal do país provavelmente terá a relatoria do senador Omar Aziz, o ex-presidente da CPI da Covid no Senado, que é também o nome preferido do governo. Em tese, o papel do relator é ouvir os parlamentares e elaborar seu parecer, que passa por comissões e então vai ao plenário. Porém, pode haver um acordo de líderes para que o projeto siga diretamente ao plenário, questão que ainda não tem definição. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Vale lembrar que se o texto do substitutivo de Cláudio Cajado for alterado pelo Senado, ele volta para a Câmara. A casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o seu conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas na outra casa. O quórum para a aprovação do projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, depende de 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda poderá vetar modificações feitas nos plenários. E, se isso acontecer, os vetos deverão ser votados novamente por deputados e senadores. O Congresso instalou hoje a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito para apurar os ataques de 8 de janeiro em Brasília. A maioria fechou o acordo para eleger os líderes dos trabalhos. O deputado Arthur Maia, do União, é o indicado para a presidência da CPMI, ficando a primeira vice-presidência com o senador Cid Gomes, do PDT, e a segunda vice-presidência com Magno Malta, do PL. Já a relatoria fica com a senadora Elisiane Gama, do PSD. E olha só, hoje acontece a 17ª edição do Dia Livre de Impostos. Essa é a maior ação de conscientização da população e do varejo sobre a alta carga tributária paga no país. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. No Dia Livre de Impostos, lojistas comercializam mercadorias e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Isso quer dizer que os descontos podem chegar até 70% do valor final do produto. Várias lojas de rua e também shoppings aderiram a essa mobilização realizada pela CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a CDL Jovem, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Postos de gasolina também se mobilizaram e vão vender combustível sem cobrar o valor referente aos impostos. Ótimo dia, então, para encher o tanque do carro. Mas é claro que filas podem se formar e aí o motorista vai precisar ter um pouquinho de paciência. Ao todo, mais de 50 mil estabelecimentos comerciais em cerca de 1.200 cidades de todo o país vão participar da mobilização. E para verificar a lista completa das empresas que aderiram à ação, basta acessar o site dialivredeimpostos.org.br. E nos destaques internacionais, um ataque com arma de fogo e faca deixou 3 pessoas mortas no Japão hoje. O suspeito fugiu com a chegada da polícia e se escondeu em um prédio próximo. Um crime chocou o Japão. Uma mulher e 2 policiais foram mortos em um ataque a tiros e facadas em uma fazenda na região de Nagano. Um suspeito do sexo masculino, que se acredita ser um fazendeiro na casa dos 30 anos, se escondeu dentro de um prédio após o incidente, que deixou ainda uma 4ª pessoa ferida. As autoridades pediram que os moradores permanecessem em suas casas na área ao redor da cidade de Nakano. A emissora pública e outros veículos importantes de comunicação
disseram que a mulher foi esfaqueada e os 2 policiais baleados no ataque à tarde em uma fazenda. Uma testemunha contou à NHK que trabalhava nas proximidades quando uma mulher veio correndo da estrada antes de cair e pedir por ajuda. Atrás dela havia um homem de roupa camuflada e portando uma grande faca, que a esfaqueou pelas costas. A testemunha destacou que chamou a polícia enquanto os vizinhos tentavam reanimar a vítima. Citando a polícia, a NHK disse que o agressor teria disparado o que parecia ser uma espingarda contra os policiais que chegaram ao local. Crimes violentos são raros no Japão, que tem uma baixa taxa de homicídios e algumas das leis de armas mais duras no mundo. Apesar de sua baixa taxa de criminalidade, o Japão ficou em choque em julho passado, quando o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto a tiros em plena luz do dia com uma arma aparentemente de fabricação caseira. Os Estados Unidos chegaram ao limite das discussões sobre o potencial calote da dívida. Republicanos e democratas oscilaram entre ataques e negociações. Ao mesmo tempo, a agência de classificação de risco de crédito Fitch colocou sob vigilância a nota AAA do país, já que a ausência de acordo seria um sinal negativo para a governança em geral. O Departamento do Tesouro afirmou que o comunicado deve ser encarado como um sinal de alerta, que destaca a necessidade de uma ação bipartidária por parte do Congresso para aumentar ou suspender o limite da dívida e evitar uma crise. Oposição e governo negociam há semanas um aumento do limite de endividamento dos Estados Unidos, sem o qual o Estado corre risco de ficar sem dinheiro para honrar os compromissos. O presidente Joe Biden propôs o congelamento de alguns gastos públicos nos níveis atuais, o que reduziria o déficit fiscal em $1 trilhão adicionais em 10 anos. As economias propostas por Biden deveriam minimizar as diferenças entre os planos de republicanos e democratas em matéria de gastos públicos, o foco da desavença que mantém os Estados Unidos contando os dias para um calote. O chamado teto da dívida de mais de $31 trilhões, o equivalente a 153 trilhões de reais, foi alcançado em janeiro, mas o governo federal conseguiu gerenciar a situação até agora por meio de manobras contábeis. Se não honrarem com as obrigações, os Estados Unidos já não vão poder pagar os detentores de títulos do Tesouro, um ativo de segurança das finanças globais. Especialistas advertem que isso poderia ser catastrófico para a economia mundial. Os 4 torcedores detidos na Espanha por pendurar um boneco que representava o atacante brasileiro Vinícius Júnior estão proibidos de se aproximar a menos de 1 quilômetro de qualquer estádio de futebol em dias de jogos. Após a detenção, na terça-feira, os 4 foram colocados em liberdade condicional. Em pleno escândalo pelos insultos racistas proferidos contra o jogador do Real Madrid, a ordem de afastamento também envolve o centro de treinamento do clube, ao nordeste da capital espanhola. O local fica perto de onde um boneco que estava com o uniforme de Vinícius Júnior foi pendurado em uma ponte para simular um enforcamento. Os 4 detidos, 3 deles integrantes de grupos de torcedores radicais, foram acusados de crime contra a integridade moral e crime de ódio, como são enquadradas as ofensas racistas na Espanha. De acordo com o Tribunal de Madrid, os 4 permaneceram calados durante a audiência. A decisão da justiça ocorre após a partida de domingo do Campeonato Espanhol em Valência, onde torcedores do time local chamaram o brasileiro de macaco e simularam sons do animal. Vinícius denunciou o ataque ainda durante o jogo. O incidente provocou indignação na Espanha e no exterior, o que forçou as entidades que comandam o futebol espanhol e as autoridades a adotar medidas contra o racismo, um problema que nunca foi abordado de maneira apropriada no país. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia, ótima tarde para você e até mais.